Palmas para nosso Deus. Pode se sentar. Bom dia, eu sou Raul. Eu sou seu venezuelano favorito. O único que você tem, o único que você conhece por enquanto. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Quem nos está visitando pela primeira vez? Poderia ficar em pé, você que nos visita pela primeira vez. Você pode dar uma salva de palmas para essas pessoas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode dar um abraço, você que está pertinho, dê um abraço bem apertado aí para essas pessoas. Seja bem-vindo, que seja a primeira de muitas vezes que você está conosco. Amém? Gente, hoje eu tenho um grande desafio, um privilégio, uma bênção, algo extraordinário. Cada vez que estamos nesta época, entre novembro e dezembro de cada ano, eu tenho que tomar uma decisão importante na minha vida. Qual será o livro que Deus vai usar para falar o próximo ano? Eu fico muito atento em oração, fico muito atento aos sinais, fico muito atento aos momentos, fico muito atento às palavras das pessoas, fico muito atento nos momentos de intimidade, de encontros com Deus, porque minha oração entre novembro e dezembro, Senhor, me mostra com que livro o Senhor quer falar comigo o ano próximo. E estamos nessa época, então meus olhos sempre estão muito abertos, meus ouvidos estão sempre atentos para aquilo que o Senhor quer falar comigo. Eu não sei como explicar para você, mas Deus usa momentos, Deus usa encontros, Deus usa frases, palavras para revelar aquele livro que Ele quer que eu leia durante todo o ano. Então estou nessa época, gente, estou nesse momento. Qualquer coisa que você fale pode ser usada para meu devocional. Amém? Então seja generoso com suas palavras. O ano passado, nesta mesma época, eu estava nesse processo. Senhor, mostra o livro que o Senhor quer que eu use para dirigir a minha vida no ano 2025. E estávamos numa reunião e a Martinha, ela falou: o livro de Números é um bom livro para desenvolver liderança. Aquele negócio ficou aqui na minha cabeça, eu fiquei olhando, pensando, meditando. Talvez você vai ver em mim muitas vezes que sou acelerado em algumas coisas, mas isso... eu penso, analiso muitas coisas. Eu percebi ali que havia algo de Deus. Um livro para desenvolver liderança. Eu quero que você saiba que eu sou o mais fraco dos líderes da Montserrat. Eu tenho desafios na minha mente, na minha personalidade, no meu temperamento. É difícil liderar a igreja de Deus. Para a graça e honra do Senhor, o Senhor tem multiplicado um ministério onde minha esposa e eu e meu filho servimos com uma liderança linda. O ministério de amontoado dos adolescentes desta igreja. Deus tem multiplicado o amontoado de um jeito extraordinário. É uma coisa linda. O ministério de adolescentes, gente, é uma placa, porque realmente é um ministério de família. Você trabalha com pais, e às vezes os pais são mais desafiantes que os filhos. Eu amo vocês, pais. É um privilégio liderar, mas é um povo tão grande. Eu acho que esse ano o amontoado vai encerrar com 300 adolescentes. Que coisa extraordinária, que coisa linda. Mas não é amontoado, é a igreja toda que se está multiplicando. Jovens, adultos, a igreja, o Senhor nos tem dado uma multiplicação extraordinária. E eu falei: Senhor, eu sou fraco na minha liderança. Fala comigo, porque eu não sei. É um povo tão grande. E aí comecei o ano 2025 lendo esse livro. E percebi que é um livro que fala de gestão, de organização, de desenvolvimento, de competências. É um livro que fala de caráter, de força, de talentos. É um livro que fala de desafios, de conquistas, de derrotas. E sobretudo, igreja, é um livro que fala de desertos. De profundos desertos com Deus. Desertos profundos com Deus. Comunicação, me pode ajudar lá, por favor?
Profundos desertos com Deus. O livro de Números é um livro de trânsito, é um livro extraordinário, é um livro de muito deserto. No ano 2024 eu fiz meu devocional no livro do Êxodo. E eu estava cheio de areia espiritual e o Senhor me manda de novo para o livro de Números e falou: mais areia, mais deserto, até quando? Eu quero ir para o Novo Testamento. O deserto, gente, é um espaço que separa a redenção do cumprimento da promessa. O deserto é um lugar de vitórias, mas também de derrotas. O deserto é esse local da tua alma que revela se você tem confiança em Deus ou não. O deserto que separa a liberdade da escravidão, a redenção da terra prometida. O livro de Números, gente, o nome original do livro de Números é No Deserto. É o nome original dele. Ele toma as primeiras palavras dos primeiros versículos e literalmente é uma travessia, é uma jornada, é um movimento. Fala comigo, movimento pelo deserto. Números é um livro que fala de transições e de gerações. É um livro lindo para você ler. É um livro que te desafia a enxergar a liderança, a vida e a igreja como um movimento. John Maxwell, um dos grandes escritores e líderes que Deus tem dado para a nossa igreja, fala o seguinte: nosso alvo não é formar seguidores que resultem em uma multidão. Nosso alvo é desenvolver líderes que se transformem em um movimento. Fala comigo, movimento. Hoje, eu gostaria de te falar desse livro, dessa vida, dessa igreja, desse povo, dessa comunidade, dessa nação e desse movimento santo que o Senhor fez. Eu gostaria de te falar de uma igreja em movimento de vitória. Eu vou pedir que você procure na sua Bíblia, seja de papel ou no seu celular, o livro de Números. Que você possa procurar o capítulo 1. Livro de Números, capítulo 1. Livro de Números, capítulo 1. Eu acho que alguém mexeu no relógio. Porque tinha 45 e agora virou 34. Te repreendo. Volta a colocar esse relógio aí no tempo. Meu pai, ele tirou 15 minutos de mim. E eu não falo quase nada, então, mas... Números, capítulo 1, versículo 1 ao 4. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinaí, no primeiro dia do segundo mês do ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam um recensamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs, as famílias, alistado todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões, um homem de cada tribo. O chefe dos grupos familiares das famílias deverá ajudá-los. Vamos orar, gente? Uma igreja em movimento de vitória. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, nós nos consagramos na tua presença. Que teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração. Senhor, me usa apesar das minhas limitações. Que eu possa trazer o coração do pastor, do teu pastor, nesta igreja, Pai. Que meu coração se possa conectar com o teu. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa nos usar de um jeito extraordinário e maravilhoso. Fala conosco, Senhor, e nos dá uma promessa viva, de esperança, de redenção e de transformação no meio do deserto. Que os movimentos do Espírito Santo possam ser visíveis para a tua igreja. Nós nos consagramos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.
Gente, sempre que lemos o Antigo Testamento, temos que entender que há uma palavra que conecta tudo, que une tudo e que sustenta tudo o que acontece com o povo de Israel. Essa palavra, gente, é promessa. Fala comigo, promessa. Essa palavra é promessa. Se comunicação me pode ajudar lá. A promessa. O que significa promessa? A promessa de uma terra prometida, de um lar, de um descanso. É uma promessa que nos ajuda, a promessa que nos ajuda a compreender como se conecta o Antigo com o Novo Testamento. E para que você possa entender o que está acontecendo nesses versículos que a gente acaba de ler, nós temos que dar um contexto. No livro do Êxodo, por exemplo, a gente pode ver como Deus se revela como um Deus de redenção. Um Deus extraordinário, um Deus que liberta, um Deus maravilhoso. Podemos ver que no final desse livro é construído um lugar para que Deus habite, o tabernáculo. E nesse lugar, gente, a presença de Deus habitava. A presença de Deus habitava. Então, gente, o que estou mostrando para vocês é que há uma libertação que está acontecendo. Esse povo sai da escravidão do Egito. No livro de Levítico, Deus vai dar umas leis espirituais para eles manter a sua pureza. Uma coisa realmente extraordinária que o Senhor está fazendo. Uma coisa linda que o Senhor está fazendo. No livro de Levítico ele vai dar instruções. Então, gente, o que temos aqui? O que acabamos de ler? Temos um povo que foi redimido. Temos um povo que tem a presença de Deus. Temos um povo que recebeu instrução de santidade. Temos um povo que recebeu uma promessa. Temos um povo que está pronto para se movimentar e conquistar. Um povo que está pronto para movimentar-se, para avançar e para conquistar. Movimentar, avançar e conquistar. Isso que o Senhor nos está mostrando nesta passagem, neste livro. Existe um paralelo conosco entre esse povo que se movimenta e esta igreja que se está movimentando. Somos um povo em movimento para uma nova realidade espiritual. Deus nos tem multiplicado, e multiplicação é milagre. Deus nos tem espalhado em diversas unidades físicas. Deus nos tem esticado emocional, espiritualmente, de casa em casa e para as nações. Agora todo o movimento de Deus começa com um encontro com Deus. E olha o que vai falar Números 1:1. Olha o que Deus vai falar. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Gente, tudo começa na liderança. Fala comigo, tudo começa na liderança. Uma igreja em movimento, gente, possui uma liderança que se encontra com Deus. Uma igreja em movimento possui uma liderança que se encontra com Deus. Na vida de Moisés, vamos a ver sempre esse padrão. Um padrão que se repite uma e outra vez. Que tudo o que ele fazia começava com a presença de Deus. E tudo que começa na sua presença sempre termina na sua glória. A frase, o Senhor falou com Moisés, aparece 150 vezes no livro de Números. Um homem que era considerado o amigo de Deus. E esse homem está buscando na sua presença conselho. Esse homem está buscando na presença de Deus direção. Portanto, gente, nós precisamos entender uma coisa. A liderança que o Senhor nos deu é uma liderança espiritual. Não é de posição, é de condição. Você nesta igreja nunca vai ter uma posição. Você sempre vai ter uma condição. E essa condição é de servo. E o Senhor está chamando e levantando uma liderança que não só tem a ver com pastores, tem a ver com toda a igreja, porque cada discípulo é um ministro e cada casa é uma igreja. No Êxodo e em Atos, por exemplo, nós vemos as características dessa liderança. No Êxodo, no capítulo 18, 21, a gente vê as características dessa liderança. Homens capazes, tementes de Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Em Atos 6:3, nós vemos também
As características dessa liderança: bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Deus está buscando esse tipo de homens e mulheres para liderar sua igreja desde um coração de serviço, desde um coração de servos, desde um coração que se encontra com Deus, que tem encontros profundos, transformadores, espirituais e sobrenaturais com Deus. E olha o resultado disso. Em Atos 6:3 vemos o resultado dessa liderança. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Multiplicação é milagre. Fala comigo, igreja. Multiplicação é milagre. Mas Deus usa uma liderança espiritual para essa multiplicação, para os movimentos santos de Deus em meio do seu povo. Uma das coisas que eu gosto mais de ler são livros de pregação, livros de homilética, que é o termo técnico que se usa. Os livros de pregação, gente, são realmente extraordinários. Cada vez que você lê um, você percebe que você é um pregador ruim. Todo livro de pregação eu termino com ele: nossa, que legal, sou o pior dos pregadores. E uma das coisas também que eu gosto muito e encorajo muito aos seminaristas é a ler vidas de pregadores que foram muito usados por Deus, de líderes espirituais que foram muito usados por Deus. E um dos que mais encorajam para aqueles que têm aquela coisa de que gosta muito da pregação, que gosta muito da exposição bíblica, de falar de Deus, de abrir a Bíblia e mostrar as belezas e as riquezas da palavra de Deus. Eu falo para eles: olha, um bom cara para você ler a vida dele é George Whitefield. George Whitefield, cara, é um pregador anglicano. Ele era um pregador itinerante. Ele se tornou um dos principais líderes do movimento evangélico do século XVIII. É um cara que pregava com poder, com autoridade, com coragem, com unção do Espírito Santo. Ele era conhecido por suas pregações apaixonadas e eloquentes. É um cara que sabia pregar. Muitas multidões eram atraídas pela mensagem do Evangelho através da vida desse homem. Ele era um avivalista. Após a sua morte, um dos seus grandes amigos escreveu: o alcance do seu ministério só pode ser explicado pela profundidade da sua espiritualidade. O alcance, a extensão do seu ministério, da sua liderança, da sua pregação, daquilo que o Senhor fez com ele, só pode ser explicado pela profundidade da sua espiritualidade. Uma igreja em movimento vencedor possui uma liderança que se encontra com Deus. O centro da liderança espiritual está entre a comunicação de um líder com seu Deus. Então eu tenho uma pergunta para você: como estão seus encontros com Deus? Como estão? Nesta semana um jovem me procurou, após a oração dos homens, ele me procurou às 8h30 da manhã. E ele me falou: Raul, podemos falar rapidinho? A maior mentira do mundo. Nunca é rapidinho. Quando você ouve: pastor, podemos falar 5 minutos? Nunca são 5 minutos. Eu falei: olha, vou para uma reunião. Então, se você conseguir falar objetivamente, eu posso. Mas estou saindo para uma reunião e já vou atrasado, né? E aí ele me falou que ele estava passando por um desafio laboral muito forte. Era desafiante o que ele estava. Eu fiquei atento naquele negócio. E ele começou a falar: estou vivendo isso e aquilo. E dava para ver a desesperação do seu coração. Ali, gente, eu fiz o que um bom pastor faz. Eu mandei ele a ter um encontro com Deus no livro de Josué. Quando você tem um desafio na vida, uma decisão importante para tomar, uma batalha que lutar,
um movimento que exercer, vai para o livro do Josué, o guerreiro do Senhor. Vai para lá. Eu estou seguro que Deus vai falar contigo. Eu falei para ele, vai para esse livro que Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. Gente, ele foi às 13 horas. Nesse mesmo dia, ele me enviou uma mensagem. Raul, Deus respondeu, ele chorando. Deus respondeu. Me enviou é maravilhoso, Raul, é maravilhoso. O Senhor deu uma resposta. Eu estou assim constrangido e envergonhado por não confiar tanto nele. E eu marquei essa palavra na mensagem dele. O Senhor falou o que ele tinha que falar. Quando temos encontros com Deus, gente, Ele nos dá direção, instrução, revelação, conselho, sabedoria e propósito. Não se mova. Não avance. Não saia do lugar onde você está se Deus não falou. Eu tenho visto ao longo da minha vida pessoas que se têm movimentado pela emoção e não por uma palavra de Deus. Somos movidos pela palavra, sustentado nas suas promessas e consagrados ao Senhor. Uma igreja em movimento vencedor também possui uma comunidade com identidade bem definida. Olha o que vai falar Números 1, versículo 2. Façam um recensamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Façam um recensamento. Olha, gente, eu fiz meu devocional o ano passado, nesse livro. E quando eu percebi que a palavra que ia ser pregada tinha a ver com o capítulo 1, eu falei, que legal, eu tenho todas as minhas anotações dos meus encontros com Deus. Eu vou ver as anotações. Quando eu fui a ver as anotações, gente, capítulo 1, não tinha nada escrito. Capítulo 2, cheio de notas. 3, full de notas. 4, e o capítulo 1 não tinha nada. Que desafio. Eu falei, sempre que eu leio o meu devocional e não vejo uma palavra de Deus focada em mim, assim, direta, eu deixo a folha em branco. Sabe por quê? Porque nos silêncios Deus também fala. A música também está cheia de silêncios. Eu estou falando para você que acha que Deus não está falando. Eu estou falando para você que tem tempo que não tem encontros espirituais com Deus. Por que fazer um recensamento? Porque Deus não quer que ninguém fique fora do movimento que Ele está fazendo em meio do seu povo. O Senhor nos tem chamado para fazer um movimento. Aquele terreno não é uma terra, gente. É algo espiritual. Aquele terreno não é um lugar físico. É um espaço sobrenatural. Aquele terreno não é simplesmente terra. É um lugar onde vidas serão transformadas. Se você não consegue perceber com seus olhos espirituais, você não vai perceber os movimentos santos de Deus em meio da sua igreja. E Deus faz um recensamento porque Ele não quer que ninguém fique por fora. Ele quer definir quem são seus guerreiros. Ele quer definir sua identidade. E eu creio que estamos vivendo um tempo onde precisamos fortalecer nossa comunidade de fé e de amor. Uma comunidade com uma identidade bem definida. Então eu gostaria de lembrar para você algumas coisas. Quem nós somos? Quem nós somos? Somos a igreja de Jesus. Nós temos um propósito. E qual é esse propósito? Glorificar a Deus. Temos um ministério prioritário. Sabe qual é? Fazer discípulos. Qual é a nossa identidade, Raul? Somos filhos amados de Deus. Parte da sua família espiritual. Qual é a nossa tribo? Dentre tantas tribos que o Senhor tem nesta terra, o Senhor nos deu a beleza e a bondade e a graça de ser parte de sua igreja local, a Igreja Batista Montserrat. Qual é o nosso campo missionário?
nossa casa, Porto Alegre, Gravataí, Vale dos Sinos, Igrejinha, Rio Grande do Sul, Brasil e o mundo. Como me torno membro dessa família? Pela fé em Jesus e pelo batismo nas águas. Nós desejamos que você faça parte da família Montserrat. Se você já aceitou a Cristo no coração, eu quero te encorajar a fazer parte, de dar um passo público de fé no batismo. Eu quero te encorajar a que você dê esse passo de fé. Que você possa se inscrever. Que você possa celebrar com sua igreja publicamente que você morreu para o mundo e que você nasceu para Cristo. Se você já deu o passo do batismo, bem de outra comunidade de fé, e o Espírito falou para você que esse aqui é seu lugar, eu quero te encorajar a que você se inscreva no Café de Boas-Vindas. Que você possa conhecer a nossa história, que faz parte agora da tua história. A história de redenção que o Senhor está escrevendo desde Gênesis até nossos tempos e o futuro. Seja parte da família Montserrat. Porque uma igreja em movimento vencedor possui uma comunidade com identidade bem definida. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É um povo que se está movendo, se está movimentando. Você percebe os movimentos do Espírito Santo nesta igreja? Você percebe que você faz parte de um tempo sobrenatural que o Senhor abriu para que nós possamos entrar na terra que Ele nos prometeu? Você precisa ter olhos espirituais. Uma igreja vitoriosa, gente, se movimenta de forma organizada e intencional. Olha o que fala Números 1 ao 3. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Olha o objetivo desse recenseamento. O objetivo é saber com quem eles poderiam contar para uma batalha. Ele chama da nova geração até a geração mais experimentada, juntos e organizados. E nós, gente, pela graça de Deus, pela misericórdia do Espírito Santo, a gente conseguiu perceber isso no encontro que a gente viveu há 2 semanas aqui, onde os homens maiores de 18 anos foram chamados, convocados para entrar numa batalha. Porque todo movimento precisa de um exército. Fala comigo. Todo movimento precisa de um exército. Os exércitos, gente, servem para proteção. Os exércitos servem para defesa. Mas os exércitos também servem para conquistar. Você foi convocado, o homem de Deus que está sentado aqui. Você foi chamado para uma batalha espiritual. O Senhor nos está fazendo uma expansão da sua igreja. O Senhor nos está chamando para uma terra que Ele prometeu. O Senhor nos está revelando milagres sobrenaturais. Olha como começou, gente. Já temos a metade do valor que a gente precisava para comprar esse terreno. Você pode glorificar a Deus pela misericórdia, pela graça, pela bênção e pela multiplicação que Ele dá. Todo movimento precisa de um exército, gente. Mas eu quero falar para você, tem batalhas que se lutam de joelhos. Tem batalhas que se lutam de joelhos. Gente, essa noite realmente foi extraordinária. O Tércio estava sentado aqui, quando eu vejo essa multidão, eu falo para Tércio, olha para trás. Olha para trás, gente, eu sou o cara mais empolgado do mundo. Eu estava emocionado. Olha para trás, e o Tércio, não vou olhar. Eu quero olhar quando esteja aqui em cima. E o Tércio falou, só Deus, só o Espírito pode fazer uma convocatória como essa. Só Deus, só o poder do Espírito Santo de Deus e uma visão que vem do alto pode engajar os corações do ser humano. Gente, aqui ninguém está manipulando ninguém. Nós estamos em meio de um movimento santo para uma terra que o Senhor nos prometeu. Você consegue ver essa terra?
Você consegue ver vidas transformadas? Você consegue ver os milagres de Deus acontecendo no nosso meio? Você consegue ver? Há uns anos, gente, Cláudia e eu vivimos momentos desafiantes como família. Cláudia, Tiago e eu. Uma verdadeira batalha. No âmbito espiritual, emocional, financeiro e físico. É aquela coisa daquele ano que você quer esquecer na sua vida. Toda a família vai passar por esse ano. Mais tarde ou mais cedo. Um ano que você quer esquecer. Que você fala, Pai, que não se repita. Por amor a Cristo. Tu sabe aquela frase de que Deus dá suas melhores batalhas a seus melhores soldados? Mas ele me confundiu com Rambo. Tem anos que Deus acha que a gente é Rambo, né? Famílias que estão aqui, você tem passado por esses desafios. Se você não levantou a mão, fica tranquila. Vai chegar essa bênção na tua vida. Não tem nada mais didático na vida de uma família que uma crise e um deserto. Não tem nada que ensine mais ao coração de um homem de Deus que uma crise e um deserto. Quanto mais aumentam os desafios na vida e no ministério, mais tem que aumentar nossa necessidade da presença de Deus. Naquele ano tão difícil eu aprendi de um grande homem de Deus. Um homem que tem abençoado o Brasil todo, que Deus tem dado um crescimento extraordinário. Eu me lembrei das palavras dele e ele me falou em meio das batalhas, em meio dos desafios, em meio dos desertos, em meio das tempestades, luta de joelhos. Mas não luta sozinho. Chama outros homens para que lutem contigo, para que tenham coragem, para que te apoiem em oração. Mas começa na tua família, começa na tua casa e traz o teu filho para essa batalha. Pais, quando nós vamos para uma batalha, quase sempre vamos papai e mamãe, né? E deixamos os filhos por fora em meio dessa batalha, não é? Eles não entendem, ele está muito pequeno, ela está muito pequena, ela não vai compreender. Naquele tempo, gente, Tiago tinha 3 anos. A gente ainda não sabia que ele tinha um espectro autista, mas nós percebíamos que ele era realmente extraordinário. Me lembrei das palavras desse pregador, desse pastor, e eu falei para Cláudia, vamos nos ajoelhar. E aí a gente chamou, Tiago, vem aqui. O Tiago saiu. E ele, falei, vamos nos ajoelhar. Gente, estávamos destruídos, avalados, em meio de um deserto. E nos ajoelhamos e começamos a orar. Senhor, lembra-te da promessa que o Senhor nos fez. Lembra-te de quando o Senhor nos trouxe, para que o Senhor nos trouxe. Senhor, se lembre da sua promessa. Nos sustenta na tua promessa, porque nós acreditamos não nessa promessa, nós acreditamos no Deus da promessa. É o Deus da promessa que te sustenta, é a promessa que te conecta, é a promessa que te dá visão, é a promessa que te ajuda a transitar os desertos da vida. E começamos essa batalha de joelhos. E o Senhor, na sua misericórdia, na sua graça e no seu poder sobrenatural, nos deu uma grande vitória. Eu me lembrei das palavras desse pastor. Traz teu filho, traz tua filha para os desafios. Traz teu filho, traz tua filha para as batalhas. Traz teu filho e traz tua família como um exército poderoso nas mãos do Senhor. Porque aqueles que lutam as tuas batalhas contigo também vão a conseguir ver as vitórias de Deus na sua família, na sua igreja, na sua cidade, no seu país, na sua nação, no seu povo, na sua igreja. Que eles vejam nossas guerras, para que eles também possam celebrar as vitórias de Deus na sua vida. O Senhor nos tem chamado a que toda igreja esteja organizada como um grande exército, desde as crianças até os idosos. Pois gente, o desafio da terra prometida envolve toda a família.
O Thiago, gente, o Thiago já estamos prontos, Thiago. Isso que você recebe de graça para seu chocolate, essa é sua mesada para seu sorvete, e você vai dar o 10% e você agora vai ofertar, Thiago. Porque aquela terra não é só para mim. É para meus filhos e os filhos do meu filho. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, Montserrat. Toda igreja precisa se organizar. Homem de Deus, mulher de Deus, não fique por fora. Deus nos está chamando a ser uma igreja que se movimenta de forma organizada e intencional. Gente, nós vamos a passar por esse deserto juntos. Nós vamos a lutar essa batalha juntos. A pergunta é: qual é a história que você vai contar quando tudo isto passe? Porque o deserto vai passar, a tempestade vai passar, a batalha vai passar. A pergunta é: qual é a história que você vai contar? Aquele que se omitiu ou aquele que se levantou ao chamado do Senhor? Uma igreja em movimento vencedor tem o apoio e ajuda mútua para cumprir os projetos de Deus. Olha o que fala Números 1, 4, 13. Você vai chamar um homem de cada tribo, o chefe dos grupos, das famílias, que deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão. Gente, aí tem uma lista de líderes que Deus levantou. Você vai ver os nomes: Eliasur. Você vai ver os nomes: Selumiel. Nomes muito legais para colocar para um filho, se você está grávido. Natanael. Amiúde. E você vai ver que quando falam os nomes deles, eles falam o nome do Pai. Os movimentos de Deus, nos movimentos de Deus, famílias são convocadas. Tribos são convocadas, a tua família foi convocada. Ninguém pode construir o reino sozinho. Precisamos de outros para nos ajudar. Uma liderança jamais vai conseguir vencer sem ajuda. Esse texto nos mostra e nos ensina isso na vida de Moisés. Ele precisava de outros homens, de outras famílias, para ajudá-lo a vencer aquilo que Deus lhe havia entregado nas suas mãos, aquele desafio que o Senhor tinha entregado nas suas mãos, o desafio de levar esse povo para a terra prometida. Gente, nesse censo, só para que vocês tenham uma ideia, os homens que se levantaram foram 603.550 homens maiores de 18 anos para lutar. Um homem de cada tribo. O chefe dos grupos de famílias. Eles deverão ajudá-lo. Eles os ajudarão. Eu gostaria de agradecer o engajamento desta igreja com a visão que o Senhor nos deu. Nós não somos movidos pela visão de um homem. Nós estamos movidos pela visão sobrenatural que vem do alto e do trono celestial. O Senhor que nos chamou, que nos prometeu aquela terra, é o Senhor que vai cumprir a sua promessa no momento certo, do seu jeito e no seu poder. Juntos chegamos mais longe. A minha geração, gente, teve a oportunidade de ver um excelente esportista, o Michael Jordan. Gente, eu era uma criança quando ele estava jogando, quando ele estava ativo no basquete, e eu ficava acordado até tarde para ver esse homem jogar. Esse homem fazia magia, arte com essa bola de basquete. Gente, não existia nenhuma criança na minha rua que não queria ser Michael Jordan, Scottie Pippen. Cara, é uma coisa assim, todo mundo. Tínhamos uma quadra de basquete lá e a gente jogava. Eu, como era bem pequenino e continuo sendo bem pequenino, eu aprendi a ser o armador. O armador é aquele que não precisa ter tamanho para jogar basquete. Gente, eu jogava muito bem. Meu jogador favorito do Chicago Bulls era Steve Kerr. Steve Kerr era um loiro assim maravilhoso, extraordinário, que o cara era muito bom de lançamentos de 3.
Cara, era muito bom, extraordinário. Hoje, ele transformou o jogo do basquete. O Stick era um dos grandes treinadores do basquete. Mas tem uma frase de Michael Jordan que tem muito a ver com precisar dos outros para poder crescer, para poder avançar e para poder conquistar. O talento ganha jogos, mas o trabalho em equipe e a inteligência ganham campeonatos. Em Cristo somos mais que vencedores, igreja. Não tenha medo da batalha. Não tenha medo de entrar nessa terra. O Senhor do impossível faz possível todas as coisas. Ele já venceu. Porque uma igreja em movimento vencedor tem o apoio e ajuda mútua para cumprir os projetos de Deus. Mas também uma igreja em movimento vencedor age conforme o Senhor ordenou e convoca a comunidade ao mesmo. Olha o que vai falar o versículo 16 e 19. Foram esses os escolhidos entre a comunidade, líderes das tribos, dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme seus clãs e as suas famílias, um a um. Ninguém ficou por fora desse movimento santo. Um a um pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. No livro do Êxodo, no capítulo 40, você vai ver quando Moisés está armando o tabernáculo, que tem uma frase que se repete uma e outra vez, como o Senhor tinha ordenado. Fala comigo, como o Senhor tinha ordenado. Ele colocou a arca da presença de Deus, como o Senhor tinha ordenado. Ele ungiu todo o tabernáculo. Ele chamou o sacerdote Arão e seus filhos e ungiu eles. Nós podemos ver na vida de um líder espiritual que ele sabe que uma obediência, ela precisa ser interior, imediata e inteira. Um homem chamado Pedro teve um encontro com Jesus. Estava pescando e ele não pescou absolutamente nada. E Jesus fala para ele: pescador, você pode me emprestar o seu barco para eu pregar? E Deus vê o coração desse homem disposto, disponível, e ele empurra o barco para que Jesus possa dar sua mensagem, porque tem uma multidão na praia querendo ouvir a palavra de Deus através da vida de Jesus. Quando Jesus termina de pregar, a Bíblia fala que ele falou para esse homem chamado Pedro: vamos para águas profundas, lancem as redes para pescar. E esse homem, que era um pescador com um PhD em pesca, com um mestrado em redes, falou: Senhor, pescamos toda a noite, passamos toda a noite pescando e não pescamos nada. Senhor, eu sei de pesca. Os peixes não aparecem de dia. Os peixes de dia vão nas profundezas, de noite eles sobem. Aí eu pego eles. Passamos toda a noite e não pescamos absolutamente nada. Mas, fala comigo, igreja, mas, como é tu que estás falando? Eu vou lançar as redes. A Bíblia fala que Pedro viu com seus olhos o milagre da multiplicação dos peixes. A obediência combinada com a fé são as chaves que abrem as portas dos milagres de Deus na tua vida. Você se imagina que Pedro não tivesse obedecido? Você se imagina que Pedro não tivesse acreditado? Você se imagina que Pedro não tivesse essa fé que gera certeza e convicção de aquilo que aquele que falou que pode acontecer? Você se imagina? Não teríamos essa linda história ali.
Gente, a travessia pelo deserto revela um Deus. Revela o Deus da promessa, mas também revela um Deus que é fiel. O Deus que está nos movimentos santos da história do seu povo. Ele fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. E você? E você? Tem feito tudo como o Senhor tem ordenado? Eu creio que a obediência inteira abre as portas para acessar ambientes espirituais e respostas surpreendentes de Deus que jamais seriam reveladas sem a obediência. Uma igreja em movimento vencedor age conforme o Senhor ordenou e convoca a comunidade ao mesmo tempo. Nós, como aquele povo, somos o povo de Deus. Estamos em movimento para uma nova realidade espiritual, igreja. Onde o Senhor nos tem multiplicado e nos espalhado em unidades físicas e espirituais. Hoje, a história de Israel pode ser uma história que nos inspire para saber como devemos agir, para recebermos a vitória de Deus. Porque uma igreja em movimento vencedor possui uma liderança que se encontra com Deus. Uma comunidade com identidade bem definida. Se movimenta de forma organizada e intencional. Tem um apoio e ajuda mútua para cumprir o projeto de Deus. Ninguém consegue chegar a nenhum lugar sozinho. O reino de Deus se constrói com amigos, com irmãos, com famílias. No projeto de Deus, tu tem um nome, tua família tem um lugar. Deus tem um chamado para ti nesse projeto, nesse movimento santo e sobrenatural que o Espírito Santo de Deus está gerando no nosso meio, nesta terra e nesta nação. Essa igreja age conforme o Senhor ordenou e convoca a comunidade ao mesmo. Você percebe? Você se dá conta? No início, eu falei que existe uma palavra que é como um fio condutor, é como um fio invisível que conecta o Antigo com o Novo Testamento. Aquele povo com o nosso povo, aquela história com a nossa história. Essa palavra é promessa. A promessa permite entender e compreender o Antigo Testamento. A promessa é a palavra por meio do qual se realiza o plano redentor e de salvação de Deus. A promessa permite acompanhar o avanço e a metanarrativa da história de Deus que está escrevendo na sua igreja, em ti, em mim e na tua família. A promessa nos une num movimento santo do povo de Deus que vai desde o Antigo até o Novo Testamento. A promessa se fez realidade na nação santa. A pergunta é, Raul, que promessa? Que promessa é essa que conecta e nos conecta? Que promessa é essa que nos une e nos dirige? Que promessa é essa que nos convoca e nos movimenta? Que promessa é essa? Em Ur dos Caldeus, um homem chamado Abraão recebeu uma promessa. Uma promessa. Uma promessa. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você. Olha que promessa linda, igreja. Se aproprie dessa promessa. Guarde essa promessa. Atesoure essa promessa. Esconda no seu coração essa promessa.
Guarde no seu espírito essa promessa. Farei de você um grande povo, Monserrat. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que as abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Você consegue ver que uma promessa para você é uma promessa para seu casamento, é uma promessa para sua família, mas por sobre todas as coisas é uma promessa para seus filhos e os filhos dos seus filhos. Você pode ver espiritualmente para onde nós estamos indo. Saia da tenda mental, saia da tenda das suas limitações mentais. Olhe para o céu, Monserrat, e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Assim será a sua descendência. A Bíblia diz que Abraão criou no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. E o Senhor falou para esse homem em meio dessa promessa: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Essa terra é a promessa de uma pátria, de um descanso, de um lugar que tem leite e mel. É a promessa de uma herança, é a promessa de uma esperança viva. Uma esperança viva que se cumpriu na vida de Cristo Jesus. Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E olha o que Deus, o Filho de Deus, vai falar para ti e para mim. E esta é a promessa que Ele nos fez. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, igreja, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O meu alfa e o meu ômega, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Você pode ficar em pé. O Senhor nos está convocando a entrar numa terra que não conhecemos, uma terra de multiplicação, de bênçãos e de transformação, uma terra de transição,
uma terra onde nossos olhos verão os nossos filhos conquistar a terra prometida. E eu gostaria, você que está aqui pela primeira vez, te convidar e te desafiar a que você possa ter um encontro com esse Deus, com o Deus que tem o poder de salvar, o Alfa e o Ômega, o Senhor dos senhores, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e fizesse essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu tive um encontro contigo. Fala comigo. Senhor Jesus, hoje eu tive um encontro contigo em meio dos meus desertos. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te reconheço como meu Alfa e o meu Ômega, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te reconheço como Senhor da minha vida. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Fala comigo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego minha vida, meu coração nas tuas mãos. Eu quero a vida eterna. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez hoje? Se você fez essa oração pela primeira vez hoje, você poderia levantar sua mão aí onde você está? Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa tua mão levantada. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você que está perto dessa pessoa, você poderia trazer essa pessoa aqui hoje? Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Você levante sua mão aí onde você está. Você que fez essa oração pela primeira vez, você me daria o privilégio de poder orar por você? Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez hoje? Tem mais alguém? Glória a Deus. 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 Deus tem vida, não morte. Deus tem vida na sua vida. Deus não tem morte para ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Vocês nos dão o privilégio de orar por vocês. Igreja, estenda suas mãos. Espírito Santo de Deus, glória a ti, Pai, porque o Senhor nos deu vida eterna e salvação neste dia. Senhor, que teu Espírito Santo possa sustentar os meus irmãos, que eles não se afastem dos teus passos, que os desertos da vida possam levar eles para a terra prometida. Espírito Santo de Deus, que eles sejam encorajados, sustentados pela tua igreja, que eles não se esqueçam de ti, que sempre se lembrem deste dia. Eu abençoo a vida deles. Eu abençoo seus projetos, seus sonhos agora em ti. Eu abençoo o início desta jornada, deste movimento santo que o Senhor está fazendo. Eu te abençoo. Em nome de tu Filho Jesus Cristo, eu abençoo você. E a igreja fala: olha para trás. Eu vou pedir que você olhe para trás. Olha a família que Deus te deu. Olha a família que Deus te deu. Deus te deu uma grande família, uma linda família. Posso pedir algo para vocês? Posso pedir que vocês possam ir com esses homens de Deus que estão lá. Eles desejam orar por vocês, dar um presente para vocês, abençoar vocês. Finalmente, gente, eu gostaria de falar para você, igreja, e com isso eu gostaria de terminar. Você e eu somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Você e eu temos outra pátria, uma pátria celestial. Aquele que é o nosso alfa e o nosso ômega, aquele que é,
aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, te está convocando para um movimento santo. Você não pode ficar fora do movimento de Deus. O Deus da promessa é aquele que cumpre. Ele rasgou o véu e dos céus nós vamos a ver Ele voltar com poder em glória. Em glória, igreja. E eu gostaria de te lembrar quem você é nesse Deus, quem você é nesse movimento santo. Eu gostaria de te lembrar quem você é em meio dessa história santa, desse alfa e desse ômega. Eu gostaria de te lembrar quem você é na presença santa de aquele que te chamou. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas de aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora, fala comigo, igreja, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês a receberam. Igreja, Deus nos está chamando para uma esperança viva. Deus nos está chamando para ser uma igreja em movimento vitorioso. Aquele que é e há de vir está te chamando. Qual vai ser a sua resposta? O Senhor dos Exércitos está te chamando. Igreja de Jesus Cristo, levanta-te com autoridade, levanta-te com poder, levanta-te no Santo Espírito de Deus, levanta-te, porque Jesus está te chamando. A terra que temos pela frente é santa. Tira a sandália dos pés, porque o lugar para onde nós vamos é santo, é santo. O céu te está chamando, o Filho de Deus está te chamando. Levanta tuas mãos, igreja. Levanta tuas mãos, igreja. O véu se rasgou, o céu se abriu, envolto em glória. O Rei surgiu, me curvo, me prostro a ti. Amém. Levanta tuas mãos, igreja. O Rei surgiu, me curvo, me prostro a ti. É liberdade para tua casa, é redenção para tua família. Luta para teus filhos, luta por tua casa, luta por tua igreja, luta no poder do Espírito Santo. Luta, guerreiro de Deus. Não desistas. Levanta-te, igreja. Levanta-te. Poderoso sobre nós. Quem foi, quem é, que há de vir sempre o Rei do trono. E glória e grandeza. Santo, Santo, Santo Deus. Santo de Israel. Santo de Israel. O Senhor dos Exércitos. Eu gostaria de abençoar tua vida, igreja. Me dá esse privilégio. Levanta tuas mãos, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor tenha de ti misericórdia. E por sobre todas as coisas, que meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Deus, te dê paz, igreja. Que guarde tua entrada e tua saída. Que prospere a obra das tuas mãos.
que abençoe o fruto do teu ventre, teu chamado, teu poder, teu ministério e tua bênção seja multiplicada. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, em nome de Jesus. E a igreja fala...